Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que nós partilhamos juntos uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Que hoje o nosso dia ele possa ser banhado pelo eterno amor de Jesus por cada um de nós. Que possamos sentir no nosso coração esse imenso amor do Cristo, que cuida de todos nós, que nos protege e que nos ampara. Olha, meus irmãos, porque nós jamais estamos sozinhos. Às vezes pensamos que estamos desamparados, que estamos sozinhos, que não tem ninguém cuidando da gente. Mas sabe, meus irmãos, jamais estamos sozinhos. Deus, nosso amado Pai, Ele cuida de cada filho da forma mais perfeita e inimaginável por nós. Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre Nazareno, Jesus, ele ampara a cada um de nós em cada dia, nos socorrendo, nos auxiliando em nossas dores, nos concedendo a força e a coragem para vencer dia após dia. E não só isso, todos nós, ao reencarnarmos, a partir do momento que a gente adentra na esfera terrena aqui, meus irmãos, nós temos um anjo guardião. Um anjo guardião que zela por nós, que acompanha a nossa reencarnação, que cuida daqui dos nossos caminhos, que nos auxilia, que nos ampara, que nos concede proteção. Todos nós temos, independente da nossa moral, independente do nosso nível evolutivo, todos temos, assim que reencarnamos, um anjo guardião a cuidar de todos nós. E não só isso também, todos temos espíritos amigos. Todos temos afeições, espíritos simpáticos, também espíritos familiares que nos auxiliam, que nos guiam, que nos protege, e dentro ali das possibilidades desses espíritos, eles nos amparam. Então, meus irmãos, a gente recebe amparo do mundo espiritual de formas inimagináveis. A todo momento recebemos amparo do mundo espiritual, mas nós não temos a consciência disso. Inclusive, até sobre esse ponto, Emmanuel diz para nós o seguinte, que os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Emmanuel está afirmando para todos nós que os amigos espirituais nos auxiliam aqui na Terra em toda parte e a todo momento. Olha, meus irmãos, novamente, independente do nosso nível evolutivo, da nossa moralidade, a gente sempre tem um espírito amigo que zela por nós. Um amigo espiritual que nos ampara, que tenta ali na medida do possível nos conduzir, se a gente estiver meio desviado, para o caminho do bem, a nos proteger. Então Emmanuel ele afirma isso pra gente, que os amigos espirituais nos auxiliam a todo momento. Só que ele coloca que são de formas através da inspiração, e aqui a gente compreende a inspiração do pensamento, e de formas indiretas. Os amigos espirituais, eles nos auxiliam vivendo já o ensino de Jesus de que o que uma mão faz, que a outra não saiba. Então a gente recebe auxílio constante do mundo espiritual, mas os bons amigos espirituais, eles fazem de forma tão discreta, focando apenas no bem, eles não estão focados em ter reconhecimento, que a gente nem sabe que está sendo ajudado. Olha, até sobre esse tema de hoje, tem uma breve historinha que quem nos conta
é o querido espírito Humberto de Campos, em tua obra Luz Acima, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. Humberto de Campos vai nos contar sobre esse tanto de auxílio que a gente encarnada que recebe do mundo espiritual e nós nem estamos sabendo. É bonito porque nessa história, eu vou contar ela aqui pra gente, mas só adiantando um pouquinho, nessa história a gente compreende que a gente vai recebendo bênçãos. E essas bênçãos vão descendo sobre o nosso lar. E tem amigos espirituais que vão distribuindo essas bênçãos que a gente recebe para ir nos auxiliando no nosso dia a dia, nos amparando. E a gente nem se dá conta disso, desse amparo espiritual. Então, Humberto de Campos ele vai nos contar o seguinte: conta-nos o venerando amigo que Antônio de Pádua, um grande espírito, tá, meus irmãos? No luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de uma pequena família lá dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros para essa família devido à manifestação de tamanha fé. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais de conformidade com as estações. Então, eu trouxe um pedacinho dessa história só para ampliar o nosso olhar sobre essa ajuda espiritual. Antônio de Pádua, meus irmãos, ele, se não me engano, Humberto de Campos diz para nós nessa história que ele é conhecido como Santo Antônio. E aí Humberto de Campos conta que havia uma família lá nos montes italianos que fazia preces incontáveis, o coração devotado, que tinha uma fé ardente que rezava sempre para Antônio de Pádua, aqui na terra também conhecido como Santo Antônio. E que rezava pedindo auxílio, pedindo amparo. E essa família tinha tanta fé, pedindo cada dia um amparo, um auxílio, um socorro, que as preces chegam até o mundo espiritual. E toda prece que a gente faz, meus irmãos, chega no mundo espiritual. Sempre chega. E aí, essas preces vão chegando para o espírito Antônio de Pádua, porque as preces eram direcionadas a ele. E ele vai recebendo essas preces e ele vai distribuindo as bênçãos que aquela família pode receber. E aí tem um espírito amigo que trabalha para a equipe dele, que é o que a gente pode compreender pela história, que vai recebendo essas bênçãos e vai distribuindo ali, tendo um contato maior com essa família e distribuindo essas bênçãos que Antônio de Pádua vai compartilhando. Então, todos os pedidos que essa família realiza, a equipe espiritual dele vai ali amparando na medida do possível que aquela família também pode receber. Olha como que isso é bonito, porque na história eu acho que a família ela nem tem noção de como que esse processo é realizado. E é interessante porque a história ela continua e Humberto de Campos nos conta que certo dia o próprio Antônio de Pádua, em espírito, ele vai visitar a família. Porque a família aqui tem uma prece, uma fé muito grande por ele. Ele mesmo vai lá, ele visita a família, vê as condições, como que as bênçãos estão sendo distribuídas, o que será que aquela família está precisando naquele momento, porque muitas vezes a gente pede certas coisas, mas a gente está precisando de outras, não é mesmo? O nosso olhar é um pouco limitado. Então a espiritualidade desce até o lar, vê o que a família está precisando, para repartir as bênçãos. E é bonito isso porque as bênçãos descem para todos os membros da família. Então é repartido ali para todos os membros um pouquinho as bênçãos do querido espírito Antônio de Pádua através de Deus. Então é lindo a gente perceber que a família ela não tem nem ideia do amparo que está recebendo, que suas preces estão sendo ouvidas, mas a fé move o coração dela. E eu acredito que o mesmo acontece conosco, meus irmãos. A gente roga, tem muita fé, solicita amparo a Jesus, solicita amparo a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos, e podemos ter certeza que essas nossas preces e pedidos de amparo, elas chegam até o mais alto. E a gente está sendo amparado. Só que, meus irmãos, os bons espíritos amparam de forma discreta,
de formas inimagináveis por nós. Estamos constantemente sendo inspirados a tomar uma resolução, a seguir um caminho, a melhorar certa coisa no nosso coração. Constantemente estamos sendo ensinados também moralmente, espiritualmente. É o auxílio do plano divino para o que a gente solicita. Eu gosto sempre de trazer o exemplo aqui para nós da paciência. A gente às vezes ora pedindo a Deus, nosso Pai, por paciência na vida. E os bons espíritos podem nos ajudar de que forma? Como diz Emmanuel, de uma forma indireta, de uma inspiração. Não quer dizer que essa paciência ela vai descer prontinha para o nosso coração. Pelo contrário, a gente vai ter que batalhar para conquistar ela, não é mesmo? Então pode surgir o quê? Oportunidades da gente começar a exercer mais a paciência. Pode surgir pra gente uma leitura do evangelho que fala de paciência para ver se a gente acolhe aquilo no coração. Porque muitas vezes a gente tá tão conturbado, acho que tão perturbado também com a nossa rotina, tão agitado. A gente abre o evangelho ao acaso, sai a passagem paciência pra gente. Olha, meus irmãos, podemos ter certeza que é a espiritualidade nos auxiliando a prestar atenção que precisamos de mais paciência. Então, através da leitura daquela passagem, que é um auxílio que a gente está recebendo, que não estamos desamparados, para ver se a gente aprende com aquelas palavras sobre paciência. Então, são formas, assim, inimagináveis por nós da gente conseguir conquistar ou chega na nossa vida aquilo que a nossa alma mais necessita. Por isso, nas nossas preces, geralmente a gente diz que Deus possa nos conceder aquilo que a nossa alma mais necessita. Pois muitas vezes a gente não sabe nitidamente o que estamos necessitados, mas Deus sabe. E dessa forma, que o nosso coração esteja aberto a acolher esse auxílio do plano espiritual, esse amparo divino para nós, que chegam das formas mais discretas, mais delicadas e mais sublimes, no nosso próprio dia a dia. Bom, meus irmãos, Deus cuida de todos nós. Nós é que muitas vezes não reconhecemos esse cuidado de Deus pra gente, não é mesmo? Mas sempre estamos sendo amparados. Bom, meus irmãos, que essa mensagem de hoje ela possa ser acolhida em nosso coração, abrindo o nosso olhar para todo o amparo espiritual que a gente recebe, toda a ajuda que chega para nós e que a gente muitas vezes nem se dá conta, não é mesmo? Bom, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.